A paz do Senhor, mais uma vez, a você e a toda a sua família. Agradecendo a você por estar aqui conosco outra vez neste canal. Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Salmo de número 103, versículos de número 13 até o versículo de número 16, que nos diz assim a Palavra do Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Queridos, você que está aqui comigo mais uma vez nesse canal, o texto que nós acabamos de ler é um texto escrito por Davi. Eu não sei se você sabe, mas todo o livro dos Salmos, eles são o hinário oficial de Israel, assim como nós temos os nossos hinários hoje, onde tem vários hinos que cantamos nos momentos dos nossos cultos. Assim Israel tinha e tem os salmos como seu hinário, onde eles cultuam e louvam a Deus cantando os salmos da Bíblia. Nesse texto que a gente leu, o salmista Davi, ele deixa bem claro sobre a visão que Deus tem da nossa estrutura, da nossa pessoa. Ele mostra que Deus, ele como nosso Criador, ele sabe qual a nossa estrutura e também sabe como tratar conosco, exatamente pelo tamanho da fragilidade que possuímos. No versículo 13, aonde nós iniciamos a leitura, o salmista diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele usa a figura do pai. Você que é pai, você que é mãe, avô, avó, nós sabemos quantas vezes nós precisamos usar de compaixão e de misericórdia para com nossos filhos, para que eles possam ser bem-sucedidos. Se nós formos ter que tratar nossos filhos conforme todos os atos que eles praticam desde os seus primeiros dias, com certeza eles não iam sobreviver. Eu sempre digo, às vezes eu fico olhando os meus netos, porque hoje meus filhos são todos de maiores, o meu caçula já está indo para 32 anos, completou, na verdade, 32 anos mês passado. Eu digo sempre, se nós tivéssemos que filmar e gravar tudo que uma criança faz do seu nascimento até a sua idade, no mínimo de 12 anos, imagine como ela ia ficar surpreendida depois que visse aquelas gravações de todo o seu comportamento. E claro, ela ia analisar e dizer, se eu tivesse a mente de hoje, eu não faria isso que eu estou fazendo. Porque ela ia ficar bastante decepcionada com algumas situações. Davi, mostrando que o pai sabe analisar essa fase dos seus filhos, e nessa fase os pais utilizam da misericórdia sobre os seus filhos, para, como eu já disse, para que eles sobrevivam, eles se sobressaiam. Ele usa a mesma linguagem ou o mesmo comportamento do pai e transfere isso para Deus, mostrando que é assim que Deus também faz com a gente. Davi era pai, Davi era avô, Davi sabia do que ele estava falando por ver exemplo em outros e por ele viver a realidade que ele está ensinando aqui. Com esse exemplo que ele tira do pai e os filhos, ou seja, aquele exemplo familiar, ele mostra para nós que é assim que Deus age com a gente, queridos. Tenham certeza que eu, você, nós só estamos aqui hoje vivos por conta da misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para conosco.
Senão, a gente não existiria. Mas Deus, na sua grande misericórdia, compadece-se de nós. A sua compaixão, a sua misericórdia nos faz estar em pé. É interessante que a gente reconheça isso. Como um filho, na sua fase adulta, deve reconhecer todo o trabalho, toda a misericórdia do seu pai. Ele deve reconhecer isso quando adulto. Assim nós devemos também reconhecer o benefício, os favores de Deus na nossa vida. Fica esta reflexão. No versículo 14, ele diz: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Olha o que ele diz. Por que é que Deus usa de compaixão conosco? Aí vamos para o filho de novo. Por que é que um pai usa de compaixão com os seus filhos? Porque sabe que seus filhos é mais frágil do que ele. Ele é menos estruturado do que ele. Então ele tem que usar de misericórdia. E Deus usa de compaixão conosco porque olha para nós e vê que a nossa estrutura, apesar de nossos atos merecer uma certa punição da parte de Deus, mas ele olha para a nossa estrutura e resolve não retribuir conforme os nossos atos. Eu, como pai, quantas vezes olhei para meus filhos e senti desejo de dar um castigo, mas depois vinha aquela compaixão, aquela misericórdia, e eu percebia que era coisa de criança, coisa do adolescente, e que uma conversa, um diálogo resolvia, e isso resolveu. E não foi uma vez só, até que vier ficar adulto. Eu conheci um pastor, ele já dorme no Senhor. Ele disse que um dia estava num campo trabalhando e um casal disse para ele que queria conversar com ele após o culto. E depois do culto ele chamou o casal e foi conversar com o casal. E o casal levou uma criança de 8 anos. E quando chegou lá, ele disse que os pais disseram: pastor, eu quero que o senhor ore por essa criança, porque a gente não está mais suportando essa criança. Essa criança está nos dando muita dificuldade. E a dificuldade que era que a dificuldade que eles falavam era que o menino era muito enérgico, muita energia. Aí ele disse: qual é a idade da criança? Aí disse os pais: 8 anos. Aí o pastor disse aos pais: então aguarda mais 10 anos, porque com 10 anos ele vai estar com 18, é o tempo que ele começa a deixar as coisas de criança. Esse tempo ele vai deixando as coisas de criança, né? Eu conheci outro pastor, foi o meu primeiro pastor, ele que me batizou em águas. Ele dizia assim: eu vou morrer de velho e 2 coisas não vou ver, é fazer criança parar e velho correr. Vou repetir. Ele dizia: eu vou morrer de velho e 2 coisas não vou ver, é fazer criança parar e velho correr. E nesse corre-corre das crianças, muitas vezes eles fazem alguma coisa que não devia ser feita, não é? Mas os pais têm que ter de compaixão para com esses filhos. E Deus faz isso com a gente. Nesse nosso movimento, no dia a dia da vida, quantas coisas. Se a gente conseguisse ver, a gente dizia: por que eu fiz isso? Mas Deus vê tudo e mesmo assim Deus usa de compaixão para conosco. Glorificado seja Deus, é isso mesmo que acontece. Misericordioso é o Senhor para conosco. No versículo de número 14, como já li, ele diz: ele conhece que nós somos pó, a nossa estrutura é pequena. Aí no 16, para concluir, ele diz: pois passando por ela o vento, no versículo 15, digo melhor, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Davi, ele começa aqui falando da brevidade da vida nesse momento. O homem é como a flor da erva, você passa na planta, na árvore, você vê aquelas coisas lindas, né? Aquelas flores todas. E muitas das vezes a gente resolve tirar foto para guardar,
aquelas fotos bonitas, principalmente quando a gente está de férias, no lugar, tirando férias, a gente quer registrar tudo aquilo que a gente encontrou por ali. Mas quando passa aquele período das flores, você vai lá e não tem uma, e você não sabe aonde foi que ela estava naquela árvore, nem o lugar delas você vai conseguir identificar. Davi disse assim, que o homem é como a flor da erva. Ela aparece, mas depois vem o vento, dá nela e logo se foi. Assim é a realidade do ser humano. Nós somos passageiros. Davi estava mostrando isso aqui. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, essa é a palavra deste momento, para que eu e você meditemos nela e saibamos que existimos por conta da compaixão de Deus. E aqui nós aprendemos uma outra lição, que assim como os pais usam de compaixão para com os filhos, Deus usa de compaixão para conosco, nós devemos usar de compaixão para com o próximo. Se isso ocorrer, nós podemos criar um ambiente mais confortável para todos nós e com certeza a bondade e a misericórdia de Deus será experimentada por todos nós. Deus te abençoe, Deus te ajude. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu nesse canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, diga o que você está achando desses momentos de meditação que nós estamos colocando aqui no canal. E a gente tem a humildade de trabalhar o melhoramento dentro da nossa possibilidade. Mas o nosso objetivo, o nosso desejo é que essa palavra possa estar confortando você, aonde você estiver. Deus possa estar te abençoando, você e a sua amada família. Portanto, mais uma vez eu lhe peço, compartilhe e se inscreva nesse canal, nos ajudem, porque você fazendo tudo isso, a plataforma vai entender que o conteúdo está sendo importante, vai notificar você todas as vezes que nós lançarmos aqui um material novo e vai também enviar para outras pessoas depois de nós. Deus te abençoe.